Ted Bundy era um dos mais temidos assassinos em série de mulheres nos Estados Unidos. Cometeu vários crimes sem levantar suspeitas. Theodore Robert Cowell Bundy nasceu em 24 de novembro de 1946 em Vermont, nos Estados Unidos. Sua psicopatologia começou a se tornar evidente durante a infância e adolescência, período em que Bundy capturava animais indefesos e os torturava. Também gostava de espiar nas janelas de outras pessoas, além de praticar pequenos roubos. Anos mais tarde, faria seus estudos universitários, destacando-se como um aluno brilhante. Também era visto como um cidadão exemplar. Essa fachada encobriu a série de assassinatos que começou na década de 1970. Bundy era filho de Eleanor Louise Cowell. Sua mãe engravidou muito cedo de um homem cuja identidade é desconhecida. Portanto, para evitar críticas e rejeição das pessoas, seus avós o criaram como seu próprio filho, e sua mãe por muito tempo fingiu ser sua irmã. Essa mentira marcou a vida do pequeno Bundy, que cresceu sendo rejeitado por sua jovem mãe. Quando ele tinha 4 anos, mudou-se com sua mãe para Washington. Um ano depois, ela se casou com John Bundy, um cozinheiro do exército. Após o casamento, Theodore foi adotado por John, levando assim seu sobrenome. O casamento de Eleanor e John foi frutífero e próspero. Juntos, eles tiveram 4 filhos, com quem Ted Bundy não se deu muito bem. Durante esse tempo, Bundy começou a se retirar, isolando-se do resto da família. Nesses anos, seu padrasto tentou fortalecer o relacionamento com ele. No entanto, Ted estava relutante em se aproximar, razão pela qual ele cresceu sem uma figura paterna para acompanhá-lo e guiá-lo. Na década de 1960, iniciou seus estudos superiores, ingressando na Universidade de Puget Sound, onde estudou psicologia, área em que se destacou como estudante. Em 1967, enquanto estudava, conheceu Stephanie Brooks, uma jovem rica e bonita da Califórnia, com quem se apaixonou. Ela tinha tudo o que ele queria: dinheiro, classe e influência. Enquanto eles estavam namorando, Brooks notou certos detalhes sobre a personalidade de Bundy que não gostou. Após se formar em 1969, ela terminou o relacionamento, situação que desequilibrou o jovem universitário, que ficou obcecado por Brooks, a ponto de escrever inúmeras cartas tentando recuperá-la. Bundy continuou a escrever para ela por vários anos, mesmo quando ela estava namorando outra pessoa. Em 1969, deixou a universidade e começou a trabalhar em diversos empregos, nos quais não permaneceu muito tempo. Por volta do mesmo período, ele começou um relacionamento com Elizabeth Klupfer, um relacionamento que durou 5 anos. Enquanto namorava Klupfer, ele retomou seus estudos na Universidade de Puget Sound, graduando-se logo depois, e em 1973 ingressou na Universidade de Washington, onde se formou em Direito. Brilhante como estudante, ele começou a participar ativamente da política, virando militante no Partido Republicano, ao mesmo tempo em que realizava trabalhos comunitários. Na faculdade de Direito, mulheres estudantes começaram a desaparecer inexplicavelmente. Começara a série de crimes cometidos por Ted Bundy, que na época havia construído uma vida de sucesso e era visto como um cidadão modelo. No início do ano, Ted Bundy, na universidade, decidiu desviar na direção do quarto da jovem Johnny Lance, a quem ele bate com uma barra de ferro na cabeça e depois abusa da moça. Esta foi sua primeira vítima. Ela sobreviveu, mas sofreu danos cerebrais permanentes. Pouco depois, fez os mesmos atos com Linda Ann Healy, que não sobreviveu ao ataque, tornando-se a primeira fatalidade de Bundy. Com Healy, a série de assassinatos de Ted começou. As primeiras práticas de Bundy foram à noite, quando ele seguia mulheres, as sequestrava e as matava. Ao longo do tempo, Bundy mudou seu modus operandi, pois percebeu que as mulheres confiavam nele. Desde então, ele procurava vítimas a qualquer hora do dia. Primeiro, ele enganou as vítimas, fingindo que teve problemas com uma lesão no braço, o que dificultava para ele levar suas coisas até o carro. As mulheres confiavam na aparente bondade do jovem rapaz e o ajudaram. E ele as capturava, abusava e depois tirava suas vidas. Acredita-se que o alvo de Bundy tenha sido mulheres semelhantes à sua mãe e à ex-namorada Stephanie Brooks, estudantes atraentes com cabelos longos e escuros. O primeiro erro que levou à captura de Bundy foi cometido quando ele tentou sequestrar Carol Daronque, que conseguiu fugir e acionar a polícia,
dando início às buscas. Após este evento, Bundy continuou com os crimes e em 1975, enquanto dirigia, foi parado por um policial que encontrou ferramentas que levaram os policiais a uma averiguação melhor. Ele acabou sendo reconhecido e preso. O julgamento contra Bundy por sequestro começou em 1976, porém, quando apreenderam e investigaram seu carro, encontraram evidências de seus outros crimes, pelos quais ele foi julgado pela segunda vez. Nesta época, Bundy conseguiu escapar da prisão durante a visita à biblioteca do tribunal. Ele pulou uma janela e fez sua primeira fuga. Ele foi recapturado 8 dias depois, fugindo de novo em 1977, levando agora 2 anos para recapturá-lo. Ele foi julgado e condenado à pena de morte. Bundy lutou muito por sua vida, mas foi condenado e passou 9 anos no corredor da morte, apelando à Suprema Corte de sua sentença. Ele também ofereceu informações sobre alguns crimes não resolvidos para evitar a cadeira elétrica na Flórida, mas não pôde atrasar a justiça para sempre, e foi executado em 24 de janeiro de 1989. Em fevereiro de 1980, Bundy se casou com Carole Ann Boone, uma mãe de 2 filhos que ele namorou antes de sua prisão inicial, em um tribunal durante a fase de pena de seu julgamento. Ele a pediu em casamento e ela aceitou na presença do juiz, legitimando o casamento na Flórida. O casal se conheceu 6 anos antes, quando ambos trabalhavam no Departamento de Serviços de Emergência em Olímpia, em Washington. Boone deu à luz uma filha, Rose, em 1982, e ela nomeou Bundy como pai. Não se sabe muito sobre Rose hoje. Ela se divorciou dele 3 anos antes de sua execução, quando finalmente percebeu que Bundy era culpado dos crimes. Bundy confessou 36 assassinatos de mulheres jovens em vários estados na década de 1970, mas especialistas acreditam que a contagem final pode estar próxima de 100 ou até mais. Desde então, seu caso inspirou muitos romances e filmes sobre assassinos em série. A história desse assassino cruel e implacável é contada com vários detalhes na série da Netflix com o nome As Fitas de Ted Bundy. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal, assim você vai receber mais vídeos em primeira mão. Até o próximo vídeo!